Para quem não conhece, meu nome é Israel. Para quem te conhece? É Israel também. Vulgo Israelzinho. E é isso aí. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. É um prazer. Vamos te apoiar aqui. Legal. Hoje a gente vai dar um passeio por alguns capítulos. Tá bom? Então vocês abram a Bíblia de vocês. E a gente vai começar por Abacuque 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler do verso 1 ao verso 6 e depois do 13 até o verso 19. Todo mundo achou? Oi? Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler do verso 1 ao 6, depois do 13 até o 19. Beleza? Vamos lá então. Oração do profeta Abacuque sobre Cisnote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Desveio de Temã, do monte de Parã, do santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a peste, as brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra. Olhou, separou as nações. Os montes perpétuos como esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Verso 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo o alicerce do pescoço. Tu traspassaste com suas próprias lanças a cabeça das suas vidas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, me marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desamalhadas sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como as cervas, me fará andar sobre as minhas alturas. Legal. Vamos orar? Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, meu Pai, por esse momento de adoração. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, pela vida de cada um, meu Pai, que o Senhor moveu para estar aqui. Que o Senhor possa vir de encontro a nós. Encontra, meu Pai, nossos corações como uma terra fértil, que possa receber a semente da Tua palavra e produzir bons frutos. Fala conosco. Ministra, meu Pai, os nossos corações aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que dilema esse aqui, hein? Uma coisa que a princípio pode soar talvez um pouco contraditória. A gente vê um homem diante de sofrimento. Ele está sob ameaça, inimigos estão por perto para invadir, a situação não está boa. E ainda assim, ele tem esperança. Ele está na iminência de sofrer por algo que está além do controle dele. A obra de Deus está carente de avivamento. Então o que ele pede? Aviva.
espiritual do povo dele também não está boa. As pessoas se esqueceram da obra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas, o amor delas se esfriaria. E cada um procuraria para si mestres e doutores que falassem segundo suas próprias concupiscências. A gente está numa situação muito diferente. A gente ouve guerra de problema na economia, de problema no governo. É uma situação complicada, muito delicada. Cada um vive como bem entende, como bem deseja, porque não há verdade, ou há verdade, mas cada um toma para si a sua própria verdade. E ai de você se quiser tocar na verdade das pessoas. Mas a grande coisa em meio a tudo isso é que, mesmo que tudo esteja caótico e eu não tenha nada a ver com isso, eu sou afetado por esse caos de alguma forma. Você é afetado por esse caos que rege o mundo, afeta muito de alguma maneira. E é como a situação do nosso país. Eu olho para a economia, eu olho para como tudo se costura e eu não tenho muito otimismo. Não parece bom. E às vezes soa como pesado na mão de Deus sobre um povo que se esqueceu dele, como um povo que se afastou dos caminhos dele. Justo juízo. O povo de Israel, no tempo de Abacuque, estava distante de Deus. E Deus estava vindo com um juízo. O juízo que ele avisou que viria trazer. Só que Abacuque era um homem fiel. Ele era um profeta de Deus. Alguém que representava a voz de Deus na terra. Ele servia ao Senhor de todo o coração. Será que ele iria sofrer com isso? Com tudo que estava acontecendo ao redor dele? Ele ia sofrer. Mas você viu o que ele disse? Olha lá. Os caminhos eternos lhe pertencem. E mais. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto do oliveira e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado. A gente tem fome, dor, pobreza, desesperança e guerra. O que ele faz? Verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os acertos, me fará andar sobre as minhas alturas. Que coisa. Mateus, o que você me diz sobre esse homem? Esse homem Abacuque. Que imagem você tem desse homem quando você lê isso aqui diante do contexto do cenário que a gente está aqui presenciando no povo de Israel? Me parece um homem esperançoso. Um homem esperançoso. E tu, Enzo? O que você enxerga em Abacuque? Não sei. Acho que o cara tem muita fé, assim, sabe? Muita dificuldade, mesmo assim ele confia em Deus, sabe? E é uma coisa curiosa, porque assim, quando eu li isso aqui, eu falei assim, legal. O que esse homem entendeu que eu ainda não entendi? O que quando as coisas se apertam e complicam, eu não tenho essa reação? Por quê? O que está acontecendo? A sabedoria comum e a sociedade vai dizer que se eu fizer boas coisas, eu terei boas coisas em retorno. Assim, a gentileza quer a gentileza. Não é verdade? Não é verdade. E quando as coisas ruins acontecem? E quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, pessoas como Abacuque? Vamos dar uma olhada? Tem algumas coisinhas interessantes. Primeira parte, princípios. A gente vai lá. Espera lá, antes de ir para algum lugar. Jonah, qual é o seu livro da Bíblia favorito? E por quê? Fala uns 3 aí que você gosta muito. Juízes, Salmos Salmos. e Atos.
tu, Vitinho? Provérbios, Salmos e Mateus. E tu? Gênesis e Apocalipse. São três. Cara, são de Provérbios. Tiago, 3 livros da Bíblia. Salmos, Gênesis e Provérbios. Que coisa interessante, né? Provérbios apareceu em 3 escolas. Que legal. Todo mundo gosta de Provérbios, né? Eu acho que todo mundo gosta de Provérbios. Alguém não gosta de Provérbios? Será? Pois é, Provérbios é um livro legal. Ele é um livro que vem com um compilado de ensinamentos, né? Os capítulos iniciais se apresentam como uma conversa de pai para filho. Começa assim: filho meu, não esqueça de um dos mandamentos. E vai falando de pai para filho, trazendo ensinamentos sobre essa sabedoria e como que ela é importante para a vida do filho, a nossa vida. E todas elas, ou em sua grande maioria, elas apresentam uma ideia de faça isso, porque isso gerará tal consequência, você vai ter uma boa vida, uma vida abundante. O pai está tendo uma conversa no começo do livro com o filho, chamando o filho para uma vida regada pela sabedoria divina. E essa sabedoria, ela se apresenta como um atributo de Deus. Ela quase parece como uma lei, um caminho eterno estabelecido por Deus. O caminho da sabedoria. Um conjunto de escolhas que fazem diferença e refletem um estilo de vida que leva a uma vida boa, uma vida abundante, uma vida carregada do temor do Senhor. E isso gera um relacionamento com Ele. É um atributo de Deus que se materializa na minha e na sua vida. Eu posso me alinhar a esse atributo, a esses caminhos, experimentar o fluir de Deus, experimentar o cumprimento dos princípios que estão escritos nesses capítulos, ou eu posso me colocar contra esse fluir e experimentar todo esse sofrimento, experimentar a destruição. Porque, aquele que anda com sábio será sábio, aquele que anda com tolos e vai contra o caminho da sabedoria será destruído. É uma relação de causa e efeito. Só que ela também se apresenta como uma pessoa, a sabedoria. Lá em Provérbios 8, está escrito assim, lá no verso 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Parece uma pessoa. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas da cidade de campo. A vós, homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Verso 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. Os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Olha só isso aqui que legal. Verso 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do mundo, do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus termos para que as águas não traspassassem o seu mando. Verso 30. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Essa aqui é a sabedoria. Se apresenta como uma pessoa que está disponível, que está clamando.
quem tem falta de entendimento vem a mim. Por quê? Porque andar com a sabedoria gera um bom fruto. Olha lá, eu faço herdar riquezas permanentes. A gente vê isso em Provérbios. A gente vê ensinamentos que levam uma vida boa. Por quê? Porque está andando pelas veredas da sabedoria. Veredas eternas, caminhos eternos, os quais Deus usou para formar o mundo. São princípios. E quando a gente aplica esses princípios, o provérbio diz: a sua vida será boa. Faça isso para que a sua vida seja boa. É um atributo divino, é verdade. Mas ele está aberto. Ele está disponível para mim e para você. E é disso que Provérbios fala, disso que eu estou falando aqui. Uma vida abundante, não só financeiramente, mas uma vida plena. Uma vida verdadeiramente plena, completa. A gente lê os princípios, a gente lê os guias, a gente lê os conselhos, porque a gente vê a presença de Deus e a ação desse atributo, desse caminho eterno. A gente gosta de Provérbios por isso, porque é prático. A gente consegue aplicar a vida. É simples, direto e ainda assim é belo. É uma coisa bela de se ver. É o caminho do Senhor apresentado de uma forma que a gente acessa. Então, eu posso fazer essas coisas, esperar que Deus venha honrar meus caminhos, por me alinhar a Ele, por alinhar o meu coração a esses princípios que Ele está passando. É um princípio. Eu posso fazer, eu posso me alinhar a isso, eu posso buscar isso. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ele dá, liberalmente. Quer dar. A sabedoria clama. Os que cedo me buscarem, me encontrarão. Somente. E o fruto disso é uma vida boa. Quando eu leio lá, confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece em seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Assim, honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte dos seus ganhos, e se encherão os seus celeiros, transbordando de vinho os seus olhares. Quando eu faço isso, eu posso crer que isso aqui é um princípio. Eu posso esperar os frutos desse princípio. Faz sentido? Legal. Só que nem sempre as coisas ficam desse jeito. Você leu Abacuque 3 comigo? Pois é. Será que Abacuque não era um homem que fazia isso aqui? Um homem que buscava sabedoria? Um homem que era tolo? Será? Não é o que parece ser. E quando a vida se torna difícil? Quando as aflições parecem que vão mudar tudo que eu conheço? E aí? Esses princípios se tornaram inválidos? Esses caminhos eternos se fecharam? E quando tudo foge do meu controle, e tudo que eu fiz parece que foi em vão, esses princípios deixaram de ser revelados? A sabedoria perdeu o valor? Vamos para a segunda parte, vaidades. Logo depois de Provérbios, a gente vai para Eclesiastes. E lá em Eclesiastes 1, se você abrir verso 1. Eclesiastes 1. E Eclesiastes vem com uma perspectiva diferente. Olha só. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece sempre. O que foi, isso é o que há de ser, o que se fez, se fará, de modo que nada novo há debaixo do sol. Fala como se a existência humana fosse vapor. Tudo é vaidade. Olha só lá no verso 13. Apliquei meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo que se sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela nos exercitar.
Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios, as loucuras, e vim saber que também isso era a aflição de espírito. Como assim? Está me dizendo que ele buscou sabedoria, que ele se aprofundou em sabedoria e enxergou isso. Aflição de espírito. Na muita sabedoria é infável, que aumenta o conhecimento, aumenta o dor. Que coisa! Como assim? Como pode ser isso? Ele não para por aí. Olha lá no capítulo 2, verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a justiça. Mas que fará o homem que seguir o reino? Será que tudo é vaidade e aflição? Não pode ser. Não pode ser isso. Parece contraditório. Mas ele reconhece também. Vi que a sabedoria é mais excelente que a justiça, quanto mais excelente a luz que as trevas. Apesar disso, a visão dele é pessimista. No capítulo 2 ele fala: odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade, aflição de espírito. Me envolvi e entreguei meu coração ao desespero no tocante ao trabalho que realizei. O que aconteceu com a boa vida, a vida abundante prometida em Provérbios? Por que essa diferença? Ele estava tentando talvez ter controle sobre o que estava acontecendo. E ele olhou e falou: não tem como controlar. Eu trabalhei, esforcei, lutei, fiz e aconteci. E parece que foi tudo em vão. O que mais tem um homem debaixo de todo o seu trabalho, da aflição do seu coração entrando trabalhando? O que mais? Será que é tudo vão? Minha resposta é não. Verso 24. Não há nada melhor para o homem comer e beber, fazer com que sua alma goze bem o seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pessoal, isso aqui em Eclesiastes não é um chamado a um controle absoluto. Eu posso fazer as coisas que estão escritas em Provérbios, eu posso seguir os princípios, mas eu não vou ter controle absoluto sobre a minha vida. Se eu tiver tentar ter controle, eu vou descobrir que tudo vai dar. Isso vai só me afligir, montar. Ao contrário, mas parece um convite para desfrutar as pequenas coisas, como comer e beber. Eclesiastes me leva a olhar para o que é simples na vida, as pequenas coisas, e valorizar cada uma delas, a desfrutar o caminho. Porque isso é o que é importante de verdade. Porque ele disse: a sabedoria é melhor do que a tolice. Porque Provérbios também diz que o caminho dos tolos é destrutivo. Então não é uma coisa única, porque a vida não é fácil. Nem sempre as coisas acontecem como eu espero que aconteça. Problemas surgem, dificuldades surgem, o problema brota, nem mato no terreno. Vai brotar, aparece. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê diante dos problemas? Vou me prender a eles? Mesmo que eu seja fiel, mesmo que eu seja bom, mesmo que eu ande por esses princípios, tudo que Deus me mandou fazer, no mundo eu vou ter aflições. Né? Eu vou ter aflições.
vida é uma vida de aflições. Há tempo para tudo. Verso 3 de Eclesiastes diz: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, o que resta para mim e para você? Eclesiastes diz: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Está preocupado em controlar o futuro, por quê? Eclesiastes traz uma noção sobre a vida que nem sempre acontece como que se espera. Há justos a quem sucede segundo obras de ímpios, há ímpios a quem sucede segundo obras de justos. Também isso é verdade. Acontece. O curso das coisas às vezes pode parecer ser aleatório, injusto, talvez mal, assim Deus está sendo injusto. Mas mesmo assim, Eclesiastes vem e apresenta isso. E mais à frente no livro, mais parece uma continuação de Provérbios. Ele traz conselhos. Ele apresenta o temor do Senhor como sendo uma coisa boa. O caminho traçado pela sabedoria é apresentado também em Eclesiastes como sendo um bom caminho, o melhor caminho, que leva uma vida de alegria, uma alegria que não deve depender das circunstâncias que apresenta. A vida é como um vapor, ela pode ter ou não ter uma forma, mas eu tenho que pegar. Não consigo, fora do meu alcance. Vamos ver isso de forma prática. Um dos últimos capítulos de Eclesiastes diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvos das suas roupas, nunca falte olhos sobre a tua cabeça. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura não tem obra, nem projeto, nem conhecimento. O caminho da sabedoria está exposto a mim e a você. Se apresenta como um bom caminho. Talvez não aconteça como eu espero que aconteça, mas nem por isso esse caminho deixa de ser bom. Os princípios permanecem. A fidelidade de Deus permanece. Agora sim, vamos ver isso de forma prática. Parte 3, sabedoria. Toda essa ideia, ela se materializa na vida de Jó. O que a gente tem na vida de Jó? Um homem que seguia o caminho dele segundo os caminhos eternos de Deus. Se a gente for observar com calma, ele se encaixa no padrão que a gente tem como um homem sábio. Lá em Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssimo dos seus servos a seu serviço. Era maior que todos os do Oriente. A gente vê uma vida de um homem abençoado. Tem uma família abençoada que tem bens, como os bens descritos pela sabedoria. E Deus se gaba desse homem. Assim, você viu teu servo? Espera. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Jó era um homem sábio, segundo o que a gente lê. E ele fez tudo certo. Graças a Deus se manifestou. Ele se pôs em algum momento contra a sabedoria do Senhor, ele agiu como tolo em algum momento, contra esses caminhos eternos que estão descritos em Provérbios? Não. Jó não fez nada de errado. Mas ainda assim, quando a gente avança no capítulo 1, o que acontece? Ele perde tudo. Jó perde tudo.
no capítulo 2 ele pede a saúde dele também. E inicialmente a posição dele se mostra como: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Jó não peca. Ele não se põe inicialmente como o Senhor. Ele seguiu até aqui todos os caminhos e ele dá glória a Deus. Mas logo no capítulo 3, olha só o que acontece. Jó falando diz: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse que foi concebido o homem. Conventa-se aquele dia em trevas. Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem quando ele está amaldiçoando o dia do nascimento dele. Assim, eu sou um miserável, melhor que fosse eu não ter nascido. Não quis. Jó é visto como um homem sábio, mas quando o sofrimento bate, é difícil. Porque ele fez tudo certo. Ele se guiou pelas veredas da sabedoria e está aqui experimentando dor. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a família dele. A esposa dele se coloca contra ele e ele está cheio de chaga no corpo. Está doente também. Difícil olhar para isso e falar: está tudo bem. Porque a gente olha e fala assim: não está tudo bem. O que aconteceu? Não foi para isso que eu vivi a vida que eu vivi. Não foi para isso que eu obedeci os provérbios que estão lá, falando que se eu fizesse aquilo que está escrito, estaria bom. E aí, para piorar, vem os amigos de Jó e começam a falar assim: bom, Jó, a gente conhece a sabedoria. E a gente vê que o homem bom, sábio, tem um bom final. Você está sofrendo como um tolo, não é? A sua vida está sendo destruída bem diante dos nossos olhos. Logo, por consequência, né, se você está tendo o sofrimento de um tolo, você deve ser um tolo e com certeza você pecou contra os caminhos de Deus. Não é? Não. Não é bem assim. E eles entram numa discussão. O capítulo, o livro de Jó é essa discussão. Grande parte. Os amigos de Jó tentando apontar: você com certeza pecou contra a sabedoria. Não tem como você não ter pecado contra a sabedoria. Porque você está recebendo a consequência de ter pecado contra a sabedoria. Só pode ser que você pecou. Só que Jó vai refutando cada uma dessas discussões. E ao final, ele quer falar com Deus. Ele se via como inocente, como não merecedor de toda aquela injustiça que estava acontecendo com ele. E diga assim: eu não mereço isso, porque eu fiz o que era bom. Ele fala: quem me dera estar diante da presença de Deus. Olha lá, eu não entendi o capítulo. A quem me dera um que me ouvisse. Meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva um livro. Por certo levaria sobre meu ombro, sobre mim ataria com coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me achegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sucos juntamente chorarem, se comido seus frutos sem dinheiro, se porque a alma, seus donos da terra, e o trigo me produza cargos, por cevada joio, que eu seja amaldiçoado se eu pequei. Ele queria justiça, ele queria falar com Deus, falar assim: eu não mereço isso, porque eu segui o caminho da sabedoria, e eu estou aqui recebendo o mal. Não é justo. Ele via as ações dele como sendo ações puramente corretas. Olha lá no capítulo 29, a imagem que ele tinha dele mesmo. Como ele falava assim mesmo? Verso 11: ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, davam testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça. Ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos, pés para o coxo. Dos necessitados era pai. As suas causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Quebrava os queixos do perverso, dos seus dentes tirava a presa e dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia
dia junto às águas. Lembra de Salmo 1? O orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava sobre mim. O meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam. Em silêncio atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva. Abriam sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam. A luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Foi mal, meu. Essa era a imagem que ele tinha dele mesmo. Ele achava que por ele fazer tudo isso aqui, Deus estava abençoando ele. O começo do capítulo traz essa ideia. Quem me dera voltar ao meu tempo antigo, onde eu recebia a graça de Deus. Por que ele recebia a graça de Deus? Porque ele achava que ele fazia isso aqui. Ele achava que a graça de Deus sobre a vida dele era consequência de tudo isso que ele fazia. Ele queria ter controle sobre a vida dele. Eu vou fazer o que é bom, como está escrito em Provérbios, para que a minha vida seja boa e eu tenha bons frutos. Porque eu tenho controle sobre isso, então eu vou fazer. Só que não foi bem isso que aconteceu. Ele esperou por bem, mas Deus, na visão dele, só trouxe mal ali agora. Destruiu tudo o que ele tinha construído. O que aconteceu com os princípios? O que aconteceu com a boa vida prometida pela sabedoria? A visão de Jó, que tinha sobre si mesmo, parecia estar confiada plenamente no que ele fazia, na vida justa e pura que ele tinha. E porque ele fazia isso, Deus o abençoava. E agora Deus estava contra ele, sendo que ele não fez nada de errado. Isso não faz sentido. Quero que Deus venha ao meu encontro. Ele clamou por isso. Ele pediu. Queria que o Todo-Poderoso estivesse aqui para eu falar com ele, apresentar o meu caminho, mostrar que eu sou inocente, que eu sou justo. Deus vem de encontro a Jó. Só que é curioso, né? Porque Deus vem de encontro a Jó e não responde nada do que ele perguntou o livro inteiro. Na verdade, ele só enche Jó de perguntas. Um monte de perguntas que é impossível para Jó saber. Assim, onde é que você estava enquanto eu estava criando tudo que eu criei? Você estava lá quando eu tracei os limites dos mares? Você estava lá quando eu estava dando sabedoria para um certo animal e não dando para outro? Você estava lá, Jó, quando eu fazia a criação? E com sabedoria, a sabedoria dele regia e arquitetava a criação? A gente sabe o que aconteceu com Jó. A gente conhece a história porque a gente vê o que aconteceu no céu. Jó não sabia. Na verdade, Jó nunca nem soube. Deus não conta para ele. Não, porque o diabo veio aqui e ele falou que você era fiel só porque você tinha as coisas. Então eu fui lá e, sei lá, quebrei o... Nem foi, não foi Deus. Jó acusa o livro inteiro de Deus ter feito alguma coisa. Deus não fez nada. Quem infligiu dano em Jó foi o diabo. Foi o diabo, não foi Deus. E Jó culpa Deus o tempo todo. Ele trata do Todo-Poderoso como sendo assim, ele é meu algoz. E é por isso que eu quero estar diante dele. Nem isso Deus explica. Deus não explica nada. Deus não explica nada. Nada, nada, nada. Deus fala sobre a grandiosa obra que ele fez. E mostra, você não entende. Ele conduz a criação. Ele é soberano. E a perspectiva dele é muito mais ampla. Quando Deus toma uma decisão, ele considera inúmeros fatores, coisas que a gente nunca vai ter nem a menor chance de experimentar, de ter a chance de entender. E essa capacidade de Deus de enxergar tudo que ele enxerga e tomar uma decisão, isso é sabedoria. A verdadeira sabedoria.
Mesmo que Jó quisesse entender, ele não poderia. Então, mesmo que Jó nunca entenda, mesmo que ele não entenda o sentido das coisas, ele se vê numa posição de humildade. Deus é bom, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele entende o que faz, mesmo que eu não entenda. Porque Ele disse: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui é um princípio, é a palavra dele, então eu posso confiar, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu guie os meus caminhos segundo os princípios que estão descritos em Provérbios, e que eu não veja o cumprimento deles, ou que por um momento tudo pareça vão, ele disse que vai ser bom. O que cabe a mim então? Talvez o hoje não faça sentido, talvez seja só um vapor, uma fumaça que eu não consiga entender. Mas o ponto nunca foi sobre eu entender. Eu não preciso entender. Não precisa fazer sentido. O que eu preciso enxergar de verdade é quem Deus é. Isso é o que eu preciso enxergar. Quem Ele é. E aí sim eu consigo esperar nele. Isso é fácil, Israel. É fácil falar. E aí a gente vai para o nosso ponto. Fé. Falar sobre isso é muito fácil. Quando as coisas não fazem sentido, elas realmente não fazem sentido. Quando as coisas são difíceis, elas realmente podem ser muito difíceis. O que eu faço em relação a isso? Como é que eu posso então me colocar diante dessa situação? Vamos voltar para Eclesiastes? Eclesiastes 12, diante de tudo isso, do caminho da sabedoria, do inicial pessimismo de Eclesiastes, de um cenário em que eu posso fazer tudo de bom e ainda assim experimentar dificuldade e problema, a gente cai em Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tem menos completamente. Verso 12: demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos vivos e muitos estudem de fato de carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus não me chama para controlar nada. Deus não me pede para entender nada. Ele me pede para confiar e olhar para Ele. Jó não perdeu tudo por ter feito alguma coisa, mas isso o levou a conhecer o Senhor verdadeiramente como Ele é. Jó sofrer tudo que ele sofreu, apesar da sua justiça, foi necessário para que ele visse a Deus. Jó depois consegue o dobro, tudo que ele tinha, porque ele era justo e merecedor disso? Graça. Graça. Deus, na sua sabedoria, a verdadeira sabedoria, resolveu dar isso a Jó. E agora, depois de passar por tudo que ele tinha passado, ele era o tipo de pessoa que, não importa o que viesse, permaneceria firmado no Senhor. Porque ele está olhando, preocupado com a situação, está tentando controlar a vida dele, porque ele está tentando ser justo para que Deus o dê em troca alguma coisa? Não. Mas que ele conhece de verdade quem o Senhor é. E por conhecer de verdade quem o Senhor é, ele confia. E ele fala: não importa. E aí a gente volta lá para Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento,
que as ovelhas namalhadas sejam arrebatadas. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os pés como vocês e fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque é esse homem, um homem que entendeu quem Deus é de verdade. Essa é a diferença. Abacuque está lá sofrendo, ele está vendo o problema, mas ele olha para Deus, ele confia, porque ele conhece, porque ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu de verdade. Apesar da dor, das dificuldades, das aleatoriedades da vida, das aparentes injustiças que acontecem, ele permanece firme, permanece crendo, ele permanece andando nos caminhos eternos propostos pela sabedoria. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil viver isso. É difícil, na verdade. Pode chegar a ser insuportável. Sabe, aonde tudo isso, todo o sofrimento que gira em torno da nossa vida deve nos levar? Ele deve me levar para os pés daquele que é o único que pode fazer alguma coisa. Eu não sei o que se passa no seu coração. Não sei como são as coisas na sua vida hoje. Não sei nem como foi seu dia. Pode ser que você tenha promessas na sua vida, que você tenha planos, que você tenha se proposto caminhar segundo esse caminho da sabedoria e as coisas não estão funcionando. Pode ser que você esteja tentando cumprir aquilo que Deus disse para você fazer e ainda assim está difícil, dói, cansa. Isso invalida a bondade de Deus? Porque Ele permanece sendo bom. Ele é o bom Pai que se importa. Ele conhece o seu coração. Ele quer revelar o coração dele para você. Ele te chama para clamar e pedir pelas veredas antigas. Põe-se pelas veredas ou pelos caminhos para lá, perguntar pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele, para que você encontre descanso na sua alma. Ele fala para você pedir sabedoria. Ele tem falta, pede para Deus. Ele quer te dar, Ele quer te mostrar os caminhos. Esses são os caminhos eternos, caminhos de princípios, de vida. Os caminhos que nos conduzem a uma vida abundante, mesmo que tudo pareça incerto, duro e difícil. Ele te chama para olhar para Ele. Só para Ele. Ele te chama. Você pode ouvir o chamado. O que a gente faz agora aqui? Um grupo ou orar? Eu vou orar. Aí depois a gente se divide em grupo. Ou grupo primeiro. Vamos orar então?